ouvimos o nosso testemunho, mas nós podemos dizer que tantas coisas acontecem na nossa vida, aconteceu durante esse ano de 2014, que deveríamos escrever alguns livros a respeito, porque as bênçãos foram grandes e nós temos que reconhecer que tudo que acontece é a bênção do Senhor. Então nós estamos muito felizes como casal por termos presenciado juntos o que tem acontecido na nossa vida. Eu vou citar um fato que aconteceu agora no dia 1º, agora, semana passada. Nós fomos convidados por alguns amigos para nós irmos almoçar na praia de Torres. Uma pessoa que participa da nossa célula nos convidou e nós chegamos lá, tinha mais 2 pessoas da célula. Então nós estávamos em 5 pessoas da célula nesse evento, né? E tinha outras pessoas convidadas lá também. Interessante que essa pessoa tinha nos convidado uma semana antes e eu não estava muito afim de ir para a praia, ir lá para almoçar com esse pessoal, porque eu achava que simplesmente era um convite comum, não estava afim de ir. Mas de repente a Isabel estava com vontade de ir e eu disse, não, nós não vamos. Mas de repente, de um momento para o outro, eu disse, vamos. Sem mais nem menos, ela saiu do banco, vamos. E ela se levantou na cama e nós fomos lá. Chegamos lá, não sabíamos se íamos voltar logo ou não. E uma coisa interessante que aconteceu, tinham várias mulheres, tinham acho que 3 ou 4 casais, nós éramos 4 homens apenas, 5 homens, e de repente houve uma separação. Isabel ficou junto com as mulheres na sala e na cozinha, e eu acabei me reunindo perto da churrasqueira com os homens. E nós não sabíamos o que estava acontecendo com as mulheres, elas não sabiam o que estava acontecendo conosco, nós estávamos bem bastante separados. E de repente eu estava envolvido por uma pessoa espírita que tinha sido um palestrante espírita. E começamos a conversar a respeito. E eu hoje só tenho que agradecer a Deus pelo que passou na minha vida, que fui espírita também muitos anos, durante mais de 20 anos, inclusive como presidente do centro, também fui palestrante. E daí eu conheci do assunto que eu estava tratando. E um dia alguém me disse, você um dia foi espírita, mas um dia você conversar com espíritas e dar meu testemunho. E esse faz alguns anos, 3, talvez também falou isso. E nesse dia então aconteceu realmente o fato. E eu consegui conversar e mostrar os erros que eles estavam convivendo. E os erros que eu tinha me livrado, dos enganos que eu tinha me livrado, e a paz de espírito que eu tenho hoje por estar num outro caminho. E essa pessoa, com aquilo que eu fui falando, com aquilo que ela conhecia, porque eu falava a mesma linguagem que ela conhecia, as pessoas palavras, que era do meio dela. Essa pessoa começou a chorar, né? E eu fiquei até meio assim, né? E daí a pouco continuamos conversando e tocando violão com outros 2 irmãos nossos da célula que estavam lá, louvando a Deus e tocando violão, né? E de repente eu voltava a falar sobre o assunto e a pessoa começava a chorar de novo. E chorava assim, quase que copiosamente, né? Aquilo foi. Aí o irmão diz assim para mim, vamos fazer, então esse que aceita Jesus, quem sabe ainda possa aceitar Jesus agora? Aí ele diz, bem, para aceitar Jesus eu não vou fazer uma oração se você não sente do teu coração. Porque eu faço uma oração para você aceitar, você tem que me convencer que você realmente aceita que Jesus é o Salvador, você vai pedir perdão de todos os seus pecados, arrepender, e que crer que Jesus Cristo é o nosso Deus que ressuscitou do túmulo. E ele disse, eu aceito, pode fazer a oração, vamos fazer assim, eu quero Jesus no meu coração. Aquilo me deixou quase sem ar. Quando ele falou aquilo, eu disse, não fala que não tinha acontecido comigo isso. E eu queria pedir, ele estava esperando que eu orasse com ele para ele repetir as palavras. E eu senti hoje, quando o pastor falou hoje daquela nuvem que protegeu os judeus e os israelitas do deserto, eu senti aquela nuvem, né? Porque eu sentia que Jesus estava ali, estava junto, e eu precisava falar, mas a voz não saía da garganta. Eu estava tão emocionado, porque ele estava, eu quero aceitar Jesus, e a voz não saía. Eu peguei a Bíblia, li o Romanos 10, 9 e 10 lá, e disse para ele, expliquei para ele o que estava acontecendo na vida dele, o que ele precisava aceitar, ser aceitado. Eu aceito, eu quero essa vacina, eu quero Jesus. Ah, meu Deus do céu, que emoção forte, né? Isso que eu não queria ir para a praia aquele dia.
E aí depois, quando eu fiquei sabendo que com a Isabel aconteceu as mesmas coisas lá do outro lado, né? E do outro lado. Então, naquele dia eu fiquei, olha, eu fui dormir, no dia seguinte todo feliz, porque realmente a gente vê como Deus opera, né? Foi usados como Isabel. Fiquei muito feliz. Deixa a Isabel contar outra parte, que é a mesma coisa, praticamente. A paz do Senhor. Diz que a gente tem que testemunhar na Assembleia dos Justos, né? Então, eu vou contar essa segunda parte, que acontecia praticamente ao mesmo tempo. Ele diz, não estava muito afim, não é bem assim. Ele, na realidade, tinha propósito de nós consagrarmos o primeiro dia para o Senhor. Eram as primícias. E eu disse assim, vamos ficar em consagração. Bom, mas nós fazemos nossos planos, mas a resposta vem da boca de Deus. E o que aconteceu? Nós realmente consagramos o dia ao Senhor, mas não da maneira que eu imaginava. Então, chegando lá, eu achei isso uma coisa tão estranha. A gente falava no amor de Jesus com muita liberdade. Muita liberdade. As pessoas eram tão sedentas. Era muita gente dentro daquela casa que não conseguia nem gravar os nomes. E era dentro e sai. E as pessoas cada vez mais sedentas. E eu falava com liberdade entre as mulheres do amor de Jesus. E foi incrível tudo que aconteceu. E essa moça que se chama Simone, ela está frequentando a nossa célula já faz algum tempo, uns 3, 4 meses. E era a família dela, vizinhos, todos que estavam lá. Na mesma hora que ele estava lá fazendo oração, ele estava com as mulheres e o filho dela, 16 anos, a gente se deu as mãos e todos receberam Jesus Cristo. Mas a alegria era muito grande, muito grande. Era algo assim, e daí a gente entendeu que a gente tinha consagrado o nosso dia ao Senhor. Né? E a gente pensa que consagrar é em casa, de joelho, orando, buscando, né? Claro que também é, né? Mas isso não queria que fosse dessa forma. E foi muito lindo, foi maravilhoso, né? E eu vi isso como um testemunho. Tem um tempinho ainda para contar um segundo? Então, não quer falar? Tá bom. Então, assim, o segundo testemunho é um testemunho de cura. Bom, eu em julho, mais ou menos, final de junho, eu comecei com uma dor muito grande no cóccix. Então, toda vez que a Silvia, o Álvaro são da minha célula, não sei se tem mais alguém aqui. Então, eu sentava aqui no culto, trazia uma almofadinha, tudo para tentar amenizar a dor. Era horrível para levantar, algo assim. Realmente, fui a médica, fiz tomografia, fiz radiografia, fiz tanta coisa. E remédio, e massagista, e exame, nada, não tem o que fazer. Então, sempre, né, uma coisa desagradável, tu não pode estar falando que tu está com dor, tu tem que conviver com a dor. Então, eu sei que isso já vinha se prolongando. Dia 21 de dezembro, um filho do Montanha marcou de a gente fazer um jantar lá em Caxias para fazer o nosso Natal. Então, isso era um domingo. Então, eu sentei no carro de manhã para a gente ir e eu disse, não vou aguentar. Sentei e já percebi que eu não ia aguentar a dor. Na metade da viagem, já estava assim, quase que gemendo, mas quietinha, né? Porque tu não vai ficar. Eu sei que aconteceu que o Montanha ligou o rádio. Naquele momento que ele ligou o rádio, era um pastor falando, e ele falou algumas palavras, e em seguida ele disse assim, agora vamos orar pelos enfermos. E eu me agarrei pela palavra, assim, e nós oramos. Ele, né, o rádio, o pastor do rádio, e eu. Deus, claro, os anjos do Senhor que estavam ali. E eu fui curada naquela hora. Amém. Bom, daí eu ria sozinha, passei o resto do dia, né, glorificando o nome de Deus. Eu queria praticamente só ficar orando e agradecendo. Eu podia fazer qualquer movimento, eu podia sentar, eu podia levantar, porque a dor era toda vez que estava sentada e deitada. Então, só não tinha dor quando eu estava em pé. Bom, daí então, chegou 10 horas da noite, a dor voltou. A tristeza me tomou. No outro dia, a dor passou. Daí eu glorifiquei Deus, liguei para algumas pessoas que eu sabia que também estavam enfermas e disse, eu vou passar essa unção para ti. Eu fui curada, tu também vai ser. Então, passou segunda, terça, voltou a dor. Daí, me conformei que a dor tinha voltado.
Então, meu filho estava na praia, chegou ontem e ele veio ministrar na minha vida. Ele estava lendo um livro, curar enfermos, expulsar demônios, uma coisa assim. E ele veio e sentou: mãe, senta aqui que eu quero falar contigo. Eu li essa palavra, ele disse em Êxodo. Em Êxodo 23, 25, diz o seguinte: diz que, diz que serviu o Senhor, que Ele abençoará. Servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Aleluia. E hoje o pastor acabou de dizer uma outra palavra, e tem tantas outras palavras que diz o Senhor. No Antigo Testamento Ele já levou todas as nossas enfermidades, e nós que vivemos na graça, Jesus Cristo levou na cruz todas as enfermidades. E daí meu filho perguntou para mim: mãe, tu crê que Jesus Cristo veio para a salvação de todos? E eu disse: sim. Tu crê que Ele morreu e levou na cruz todas as nossas enfermidades? Eu disse: sim. Então tu crê mais em quê? Na tua dor? Ou tu crê na palavra? E eu disse: eu creio na palavra. Então na posse da tua cura. Ele me pediu óleo de unção, eu coloquei aqui no local, ele orou por mim, e desde lá, gente, eu sentei, eu levantei, passei, hoje eu estou sem dor. Mas o que é que ele me fez entender? Ele ministrou na minha vida e me fez entender. A dor, ela vai ficar, mas a dor, a doença, como Jesus Cristo falou, esse cego, ele é cego porque os pais pecaram ou porque ele pecou? E Jesus respondeu: não, a glória de Deus. Então, quando a dor voltar, mãe, glorifica a Deus, começa a agradecer, que em seguida ela vai embora. E é o que aconteceu. E é o que está acontecendo. Ela tentou voltar de madrugada, tentou voltar algumas vezes durante o dia, e eu comecei a agradecer: Senhor, obrigado, porque tudo é agora. Tu já levaste as minhas dores e as minhas enfermidades. E eu queria muito partilhar essa palavra. Eu sei que a conversão, esse testemunho que a gente está tendo, eu vejo assim que Deus uniu para que a gente pudesse estar junto levando a palavra. E Deus tem mostrado isso todos os dias. A nossa vida é para servir o Senhor. Amém. Então eu agradeço a Deus e espero que o que Ele fez na minha vida no dia de hoje sirva de testemunho para cada um que possa fazer na vida de vocês. Muito obrigada. Amém. Graça e paz. A única matemática que 1 mais 1 é 1 é a matemática de marido e mulher. Então eu vou tomar liberdade, me foi concedida essa liberdade pela dificuldade que o homem tem de se expressar, né, devido à enfermidade. Eu vou falar por nós. Amém. Mas com certeza é por nós, né, mãe? Quero orar primeiro, querido Deus, querido Pai. Nós sabemos que a Tua palavra, Senhor, ela é viva, ela é eficaz. Fala aos nossos corações, queremos sentir. Abaixe mais a Tua mão, Senhor, para que a gente sinta o peso, Senhor, do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Te agradecemos. Testemunho, gente, a gente tem todos os dias. Eu tenho a oportunidade de ter muitas vezes até durante um dia, né? Mas a gente queria dar um testemunho, eu queria falar um pouco da gente, porque talvez tenha alguém chegando ali pela primeira vez. E da mesma forma como eu cheguei no início, quando a gente, normalmente a maioria nasce católico, né? Eu fui criada numa família extremamente católica, religiosa, foi comentado aqui, tem uma irmã freira, enfim, muitos dogmas, muitas
muita tradição, muito tem que ser assim. Então, conosco não foi diferente. Nós tivemos uma base extremamente religiosa, né? Uma família de 12 irmãos, que eu sou a nona, e andava tudo certo. Meu pai, a única coisa que ele exigia, apesar de morar no interior, lá na roça, mas ele exigia que os filhos estudassem. Então ele formou, só não formou quem não quis, e ele exigia, até brigava, né? Era algo bastante severo estudar. Ele também era educador, enfim. E eu vim muito jovem para Porto Alegre, com 13 anos, né? Vim para cuidar de uma sobrinha que ia nascer. Conheci o Alves aos 15 anos, pela graça, né, de Deus. Ele foi meu único namorado, foi meu único tudo, né? E a gente namorou, dentro de 5 anos nós casamos. Naquele tempo onde o namoro era como mais ou menos o de hoje, o cristão, pelo menos para a mulher, né? O homem não sei, mas a mulher tinha que se apresentar ao homem. Mas enfim, eu levei a sério isso. Tivemos uma vida normal, tivemos dificuldades no início, estudava, formou engenheiro. Tivemos 3 maravilhosos filhos, que a graça de Deus sobre a nossa vida, ela acontece antes mesmo da gente reconhecer, antes mesmo da gente pedir perdão. Deus é tão maravilhoso que eu fico olhando para o passado e disse, Deus, mas eu nem... A gente sabia que tinha Deus, a mãe ligava, você tem que ir para a missa, você tem que rezar. Você tem que rezar, mas era algo assim, era tudo em ascensão, né? Ou se for um engenheiro, as coisas andavam muito bem, vida estável, bom carro, boa casa, Deus permitiu que a gente tivesse uma boa casa, enfim. Mas chegou um dia mau, chegou um dia ruim, né? Não é profecia, mas todos nós teremos ou teremos um dia mau. Esse dia chegou. Chegou na nossa vida e por muito tempo eu briguei muito com Deus, me revoltei muito com Deus, questionei muito Deus. Eu usava muito a palavra por quê, mas por que é bom, é isso, porque chegou a enfermidade, chegou a dificuldade financeira, ele era o provedor. Enfim, Deus permitiu, na verdade, que a gente fosse lá para o porão, né, eu costumo dizer, para poder reconhecer. Só que Deus tinha nos chamado muitas vezes. Cuidado, Deus te chama muitas vezes, mas a gente não escuta, a gente não ouve, a gente acha que não precisa de Deus, está tudo bem, está tudo certo, né? E pela graça e misericórdia de Deus permitiu que um dia a gente, na dificuldade, eu até honro, eu quero lembrar vocês, honra aquela pessoa que te levou a Cristo, honra aquela pessoa que te ensinou os caminhos, né? Hoje eu chorei muito com a minha mãe espiritual no telefone, porque ela está assistindo uma irmã no momento da morte, a Santa, todos conhecem aqui, ela é mãe dos nossos queridos aqui do Ramon, do Renan. Mas ela glorificando a Deus, porque é uma irmã que conhece a Cristo, né? E a gente vê ao mesmo tempo a paz, né? De quem morre com Jesus, quem parte daqui salvo, né? E eu tive a graça, por causa disso, de levar a minha mãe aos 80 anos se convertendo, né? Chegou lá de volta, lá com as minhas irmãs, mas tu nem sabe, eu rezei 80 anos errado. Dei uma Bíblia para ela e ela não se separava nunca. E a gente teve, pela graça, pela misericórdia, a Santa usou a me convidar a entrar nesta igreja, esta igreja que nos acolheu. Esta igreja que no primeiro dia, quando eu entrei aqui, o pastor Samuel começou a falar, era um dia de ceia, abriu a espada do Espírito Santo. Eu compreendi tudo, Deus fez algo maravilhoso dentro de mim. Eu fui a primeira, não fica triste.
se teu filho ainda não compreendeu, se teu marido ainda não se converteu, ou se a tua esposa ainda não se converteu. O tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Então são tempos, gente, eu estava agora, quando eu cheguei falando com a Dona Helena, o que seria da gente sem Jesus? Se com Jesus a gente tem lutas, não pense que com Jesus acabaram os problemas, né? Mas como o pastor Samuel comentou de manhã, né? Jesus, se tu for comigo, eu vou. Não queira dizer que tu não quer um deserto, não, eu vou se tu fores comigo, né? Moisés disse, se tu fores, eu vou. Eu digo mesmo, se tu fores, Senhor, eu vou. Então a gente tem experimentado grandes coisas do Senhor, a gente tem aqueles dias, né? Eu até costumo dizer para minha irmã, né? Às vezes eu comento com a Vera, hoje eu só reguei a semente, né? Hoje foi dia de chorar. Que bom chorar diante do Senhor. Tu tem que chorar pelo teu irmão, tu tem que chorar por aqueles que necessitam do amor do Senhor, aqueles que têm sofrido, aqueles que, mesmo que, né, conhecendo a Cristo, têm passado por muitas dificuldades. Então o amor de Jesus nos transformou a tal ponto que eu passei a amar o necessitado, a rejeitar a hipocrisia, a olhar para o significado e não para a utilidade, né? Quando eu digo isso, me referindo, inclusive aprendi a amar minha sogra na dificuldade e fala mas a gente aprende a amar, a gente aprende, Deus coloca no nosso coração algo especial demais, né? Eu tenho experimentado testemunhos fantásticos, né? Eu até vou contar bem breve, o Cléo está aqui, o Cléo está aqui? Não. Tá, eu até tinha que estar aqui, porque uns 4 anos atrás chegou alguém lá no balcão e os dois, o casal assim, drogadíssimos, dois, e um dizendo que o outro era, um interno, o outro interno, não, ele tem que internar, eu não, tal. E aí eu tinha uma Bíblia no meu balcão, assim, sempre tenho Bíblia na prateleira, e eu disse, ó, só tem uma solução para ti, ó, só Jesus. Aí ela ficou meio chocada, né? Eu disse assim, olha, eu tenho visto Jesus transformar lixo em luxo. E ela achou meio engraçado, assim, né? Enfim, e passou um tempo e ela foi voltando, ele rejeitou, mas eu larguei lá pro Cléo, né? Eu tinha uma reunião aqui que acontecia ali no Tianguini. Enfim, ela vivia dos restos lá de frutas e verduras lá da Ceasa, né? Enfim, toda desdentada, magérrima e tal. Nós tínhamos uma dentista, que até era na nossa célula lá, e tinha um dia na semana que ela atendia gratuitamente, e eu encaminhei ela lá, dá um jeito nela e tal. Enfim, passou um tempo, e aí passou uns 4 anos que eu não a vi mais. E para honra e glória do Senhor, ela tinha filho do homem, do irmão dele também, do cunhado, era uma bagunça, né? E aí ela passou, acho que foi no ano passado, né? Ela chegou, um dia ela me ligou, Maria Nicolé, eu tô andando. Eu disse assim, no terceiro, não era no quinto, estou te procurando e tal. Aí ela chegou lá e disse assim, tu não me conhece mais, né? Eu disse, realmente eu não te conheço. Aí ela disse assim, mas vai te lembrar. Ela pegou a identidade, me mostrou a identidade dela, estava com a foto de como ela era. Ela disse assim, não foi tu que disse que Jesus transforma lixo em luxo? A mulher tinha assim, bom, para resumir, eu disse, hoje estou casada, casei com o dono de uma banca da Ceasa. Ela ia pegar um fruto. E ela foi dizer que os estagiários estavam todo mundo. Eu só deixei ela falando. Eu não precisei falar nada. Não precisei falar nada. Eu disse que o Cléo tinha que estar aqui, porque o Cléo teve muita paciência com ela no tempo, né? E aí eu disse, glória a Deus. A pessoa que chegou junto com ela não teve jeito, mas a gente sabe que uma vida já encobre multidão de pecados, né, meus queridos? Então eu queria dizer para vocês que
conseguiu fazer a cirurgia, colocar o implante do estimulador, melhorou bastante os movimentos, mas piorou a fala. É para a gente lembrar de quem a gente depende. Aí esses dias eu liguei para o médico e disse: não, vem aqui, vamos dar uma regulada nessa fala. Aí ele regulou a fala e desregulou o resto. Eu disse: volta, deixa a fala, que a gente vai para uma forma, vamos ajeitar numa forma, né? Então às vezes ele fica até chateado, porque a gente eu disse: estou aprendendo a dois lados, né? A gente aprende, Deus permite, Deus dá outras opções para a gente. A gente tem glorificado, Deus tem. Esse ano foram anos. Gente, vocês têm noção que muitos livramentos a gente nem se dá conta? Amém. No ano que passou, Deus deu um livramento para Gabriela. A Gabriela passou por uma situação no assalto, que na verdade não foi assalto, foi uma abordagem. Na abordagem a pessoa já desceu atirando, só deu para ela abaixar a cabeça aqui, eles tiraram, pegou na mão. Então tu vê ali a mão de Deus. Naquele momento eu estava em casa, limpando meu pátio, porque era meio tarde, eu fui jogar no caso do cachorrinho, jogar uma água, eu estava orando por ela, não estava em casa. Interceda pelo teu filho, interceda pelo teu filho, ore pelo teu filho, ore pela tua família, ore pelos livramentos. Não queria mais dirigir, voltou a dirigir na mesma semana, ela viu capotar um carro na frente dela. Mas foi, foi algo assim, chegou no fórum já tremendo, ela está estagiando lá comigo. Filha, nada vai impedir que tu continue os teus sonhos, filho. Deus é contigo, é livramento. Aí um dia passou mal, claro que o psicológico fica abalado, né? E aí um dia sentiu mal, tinha formigado o corpo, nós até nos preocupamos, a gente sabe que isso é o psicológico, filha, vamos orar. Então a gente sabe que quando a santa dizia: Jesus, tu tem que conhecer o psicólogo dos psicólogos, o Senhor dos senhores. Gente, reconheça Jesus como teu Salvador e Senhor da tua vida. Senhor, quem conhece o tempo da escravidão, como é que era tratado o Senhor? O Senhor era algo dessa forma, né? Deus, Jesus é o Senhor. Cada situação, a cada passo, é o Senhor que nós temos que levar. Glorifico a Deus. Obrigada, pastor, pela exortação, pelas vezes que Ele me chama e me corrige. Glória a Deus pela sua vida. Me perdoa se a gente não tem correspondido. Deus fala contigo, Deus fala comigo. A santa dizia: não, acho que é contigo, comigo não. Diz que a santa é a tua discípula. Ah, sim, gente, o nome dela é Santa, tá? O nome dela é Santa, mas ela é mágica. E ela disse: só que foi. Eu disse: só se for contigo, comigo não. Aí ela disse: não, quando tu ora, tu fala com Deus. E quando tu lê a palavra, Deus fala contigo. E eu questionava Deus, mas eu vou registrar aqui que um dia no desespero, num momento de choro, Deus falou comigo. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. E te sustento com a minha destra fiel. Deus é maravilhoso. Deus ele supre até as nossas vaidades, até os nossos querer. Olha, eu tinha sonhado com essa Bíblia aqui, tá? O meu irmão tinha ganho uma e eu desejei a Bíblia. Eu olhei para a Bíblia hoje de manhã e disse assim: eu quero uma Bíblia igual a tua. Eu me levantei e uma irmã querida me chamou e me deu um presente. E era a Bíblia. Olha o que é o nosso Deus. Olha o que é o nosso Deus. Glória a Deus. Obrigada a Deus. Nós queremos chamar aqui os nossos filhos também, para estar presente com a gente. Afinal, são presentes nossos que o Senhor nos deu. A nossa família aqui, toda linda. Bem, amados, a graça e a paz. Esse é um time completo. E, amados, a gente estava pensando, conversando, orando. E agora, nos testemunhos dos irmãos, a gente vê ali que
se a gente observa a eternidade, né, a gente ouve falar tanto de pessoas que estão passando, né, a gente observa que a nossa vida, essas aflições do dia a dia, elas perdem muito da sua importância. A gente vê a eternidade e a obra de Deus em nós. Então a gente relativiza essas questões pequenas às vezes, né? Há grandes aflições, né? Como a irmã Marlene falou, né? Nós estamos edificando sobre a rocha. Nós que estamos em Cristo, estamos edificando sobre a rocha. Tem as casas que estão edificadas sobre a areia, é verdade. Agora reparem que a chuva, a tempestade, o vento vem sobre as ruas. Então Jesus falou: no mundo tereis aflições. Então o nosso testemunho tem muito a ver com a questão da constituição da nossa família. E às vezes a gente fica tentado a testemunho só vitória, né? Pode ser muito tentador a gente pensar em só vitória, mas a vitória vem depois da luta. E é para isso que Deus está nos treinando, né? Para nós sermos guerreiros de Deus nesse mundo, né? Para isso que Deus nos constituiu como um exército, né? E tanto é que Paulo fala lá: vocês vistam a armadura de Deus. E entre as armaduras, entre as armas da armadura de Deus está a palavra de Deus. Então isso é só uma referência a respeito do que a gente vai falar. Mas há alguns anos, desde que a gente casou, e até para nossa alegria, vamos estar comemorando daqui a alguns dias 25 anos de casado, e agradecemos a Deus por essa trajetória toda, que frutificou bastante. E desde lá nós sempre fomos bem disciplinados, né? O pastor que nos casou, o pastor Lucas, o irmão que o pastor Samuel conhece, ele nos deu um tema de casa para a lua de mel: vocês vão ler tais livros. E nós, disciplinadamente, fomos para a lua de mel e a gente parava na beira da praia e vimos: hoje é um capítulo. E eu acho que muito dessa disciplina a gente procurou passar lá em casa, né? Então a gente tem um hábito bastante regular de leitura da Bíblia, e eu glorifico a Deus por isso, porque sem nós constituirmos, né, a nossa casa sobre a rocha, ela vai cair. Então esse é o principal aspecto da nosso testemunho, né? Porque Deus não precisa de fiadores, Deus quer testemunhos, né? E a prova científica, né, professor? A prova científica, ela tem um método científico. A gente repete ela em qualquer lugar do planeta. Se repetir, configura um padrão, se faz uma lei científica. Agora, os fatos do Espírito Santo, eles estão testemunhados juridicamente. Como é que a gente sabe que nós estamos hoje, dia 4 de janeiro de 2015, aqui na igreja? Porque alguém vai dizer: eu estive lá. E assim também, o dia que nós nos convertemos ao Senhor, não foi um pouquinho, foi totalmente. E essa conversão afetou o nosso dia a dia. Então nós sempre lá em casa mantivemos uma rotina de leitura da palavra, e até hoje, antes de dormir, é um hábito, assim, a gente sente falta, né? Se um de nós esquece ou está ocupado lá, diz: mas nós vamos orar. E a gente para e ora, e aquilo é um motivo de muita alegria, às vezes de aconselhamento, às vezes é motivo da gente lembrar de algum irmão que está precisando de oração, de algum motivo, ou de algum alvo que a gente tem. E Deus quer que a gente tenha alvos, né? Lá em Provérbios 16:13, a gente até estava conversando sobre isso. Está escrito assim: confia ao Senhor as tuas obras, confia ao Senhor as tuas obras, e teus desígnios serão estabelecidos. Se tu estás fazendo uma obra no Senhor, Deus vai estabelecer isso, vai confirmar esse desígnio. Se tu está edificando sobre a rocha, Deus vai operar isso. Então, muito do que a gente está falando aqui é relativo a isso. Há alguns anos atrás, a gente passou uma dificuldade muito grande, né? Foi uma época em que eu perdi o emprego. Foi uma onda, foi uma avalanche. Eu perdi o emprego, a minha mãe foi diagnosticada com um câncer galopante, eu perdi ela em 7 meses.
e tive que deixar a casa onde a gente morava. E na época, a pessoa que alugava a casa para nós disse: quando eu falei para ele, está me pedindo a casa numa situação tão complicada, numa época tão difícil. A gente estava com as crianças ainda pequenas, né, de 0 a 5 anos, para vocês terem uma ideia, e um pai sem a provisão é motivo de muita angústia. Né? E na época ele pegou e disse: tem que ir, vai no Batuque. Foi a opção que veio à mente dele. Digo: olha, em primeiro lugar, eu quero te dizer que eu creio em Jesus. E Jesus, eu tenho certeza que Ele vai permitir que eu passe por esse vale, mas lá do outro lado Deus vai me abençoar com muito mais. E efetivamente, irmãos, nesses anos em que a gente passou, teve muita adversidade, mas isso estruturou os nossos músculos espirituais, né? A gente cresceu com pessoas, com cristãos, que realmente para andar com o Senhor nós precisamos de coragem. E essa coragem também é sobrenatural, também é dom de Deus. E nesse tempo todo decorrido, Deus nos permitiu que a gente levantasse, né? Deus nos deu muitas bênçãos, né? A questão das bênçãos, das vitórias, elas não são o principal. O principal é a permanência no Senhor, porque isso, como eu estava dizendo, isso na eternidade, quando tu olhar para trás, tu vai dizer: mas aqui não foi nada, né? Mas quando tu permite que Deus te trate na adversidade, tu vai te tornar uma pessoa muito mais preparada. E a gente observa também que muitas das promessas de Deus, lá no Antigo Testamento, por exemplo, na vida de Caleb foi uma pessoa corajosa, ele confiou no Senhor independentemente das circunstâncias. Ele e Josué, de 12, só 2 foram corajosos o suficiente para crer que Deus iria cumprir aquilo que Ele prometeu. Só que Caleb, na época, tinha 40 anos, e ele ficou com o povo, durante ele e Josué ficaram, Josué, inclusive, depois sucedeu a Moisés na conquista da terra, ele ficou 40 anos esperando a promessa de Deus. Então, as coisas que têm valor, amados, dá trabalho, e as coisas que dão trabalho levam tempo. Mas então, amados, nesse meio tempo, então Deus nos proveu de formas muito abundantes, né? E hoje, graças a Deus, a gente, na época, quando houve toda essa dificuldade, a gente foi morar com meu pai, minha mãe doente, as crianças pequenas, eu sem emprego. Foi em joelho, meus amados. Hora de confiar no Senhor, de olhar para frente, de estabelecer planos e esperar que o Senhor chegasse no momento oportuno e nos abençoasse. Hoje, graças a Deus, temos uma situação profissional completamente diferenciada da época, né? Nesse meio tempo, as crianças cresceram, alguns já estão se formando ali, entraram na faculdade que eu posso pagar, graças a Deus. A Débora se formando em Direito, Daniel em Relações Internacionais, Mateus em Engenharia de Controle e Automação, com muito esforço, muita dedicação, muita disciplina, muita oração, muito aconselhamento, né? Porque isso faz diferença. E graças a Deus, eu acho que em breve teremos mais um formando. Esse moço não for fazer um intercâmbio ano que vem. O Mateus é um pouco mais a longo prazo, que é um curso mais adiantado, né? Um curso um pouco mais longo. E nesse meio tempo, amados, a nossa casa, a gente abriu, nós temos um grupo de célula, nós nos mudamos recentemente para uma casa mais adequada, um pouco maior. Então ali nosso grupo de célula meio que diminuiu um pouco. Hoje ele está numa estrutura de grupo familiar, mas a gente está levando a palavra, estamos falando lá para os nossos vizinhos, contamos também com a visita dos nossos amados irmãos. A casa está aberta. Então Deus tem propiciado muita bênção lá em casa, e a gente pode reparar isso na nossa convivência, né? Graças a Deus,
né? Uma família que ora unida, né, pastor? Ora junta, permanece unida e é abençoada. A paz em casa é o começo do céu, meus irmãos. Por isso que a gente tem que privilegiar, né, a paz em casa, o diálogo, né, a compreensão, o ouvir, porque isso faz muita diferença nesse mundo de hoje, né? O instantâneo, né? Todo mundo quer tudo para já, e na verdade a família é um projeto de Deus, é um projeto que demora, é um projeto que leva tempo, né? Ensina a criança no caminho que deve andar desde pequeno. Se tiver que ensinar mais tarde, não tem problema, vai demorar um pouquinho mais, mas também vai dar resultado, porque é o Senhor quem opera todas as coisas. Amém? Eu quero dizer aos irmãos que quando eu conheci Jesus, assim, a primeira coisa que eu sabia e queria para a minha vida era fazer a vontade dele, era andar no caminho dele. E isso inclui colocar todos os nossos sonhos, os nossos planos nas mãos dele, e inclui, assim, um caminho, com certeza, quem faz isso é vencedor e vitorioso e é abençoado. O Senhor faz sempre muito mais do que a gente pede para ele. Eu digo aos jovens assim, ó, esperem pelo seu amado, pela sua amada. Não tenham pressa de esperar no Senhor. Tá? Não ponham os pés à frente do que Deus te mandar fazer. Aguardem com paciência, porque o Senhor sempre tem o melhor para a gente. Ele é muito maravilhoso. E eu quero dizer para os irmãos aqui, hoje nós estamos aqui no domingo à noite, a gente não tem vindo muito domingos à noite, né? Eu dizia para a igreja, porque nós temos nos envolvido muito com os nossos idosos, meu sogro, minha mãe, minha cunhada. Então, os nossos domingos têm sido assim, de receber eles lá em casa. A mãe só come a comida que eu faço. Então, os nossos domingos têm sido para a família. E muitas vezes nós não temos como vir aqui, porque leva outro, buscar um. Então, nós somos o motor da família. Então, por isso que à noite a gente normalmente não está aqui. Mas com certeza, assim, sabe, nós tem aquele que semeia, que planta, que rega, e aquele que colhe, né? Então, os nossos frutos no Senhor nunca são em vão. A gente sempre vai ter multiplicadas bênçãos, e eu quero, assim, dizer que a minha família é um presente de Deus para mim, que o Senhor tem abençoado. Nós somos um casal cada vez mais unido no Senhor, assim, a vida de um casal é, assim, ó, só melhora no passar dos anos. É que nem vinho, né? Que vinho fica melhor, embora a gente não tome vinho, né? Não tem mas fica melhor a cada dia. Então, é um referencial, né? Mas eu tenho também trabalhado bastante na minha escola, então eu tenho trabalhado com crianças muito carentes. E eu vejo assim, sabe, que todos os dias, assim, quando eu vou para a escola, porque as pessoas são geralmente doentes, não doentes, professores na escola municipal, geralmente estão assim, sofrendo muito, porque é um entorno de muita violência, muita carência, e eu, cada dia que eu vou, Senhor, hoje é mais um dia para a honra e glória do teu nome, mais um dia para glorificar o teu nome, tenho levado a palavra de Deus, vidas têm sido achadas por Deus ali, né? Eu sei que a nossa vida é para ser instrumento nas mãos dele, né? Para nossa boca, nossas mãos são para abençoar. Foi para isso que o Senhor nos fez. Então, a gente está muito contente de estar aqui no meio da igreja e poder fazer parte desse corpo do Senhor aqui, ser útil aqui. A André me deu umas fériasinhas, né? Eu estava realmente bastante cansada com essa minha atividade, porque eu tenho uma turma o dia inteiro, de manhã até à noite, numa sala de aula. Então, assim, chegar ao final do dia muito cansada. E a Andréia me parar um tempinho na escola bíblica e disse, Andréia, foi de Deus, porque eu não ia te pedir. Mas foi de Deus, eu precisava dar uma paradinha. Hoje eu falei até com a cobertura do pastor Rogério, o Stefano para mim, quando é que vai voltar a dar aula? E eu disse, eu mexi com ele assim, estou de férias, Stefano. E ele para mim assim, férias da igreja? Para ele o que está acontecendo. Ele totalmente, aquela carinha dele, assim, né? Falando, férias da igreja, como assim? Eu disse, não, sei, com certeza, férias de Jesus a gente não tira nunca. Mas eu agradeço a oportunidade de poder louvar o nome do Senhor.
Eu só queria aproveitar então para reforçar o que o pai e a mãe já falaram, né? Que a nossa família, assim, graças a Deus, uma família muito unida, uma família que tem a bênção de Deus, né? O cuidado dele. E que muitas coisas o Senhor tem nos preparado, nos direcionado, né? O pai e a mãe aqui na igreja, cada um sua função, e nós três também. Deus nos colocou em ministérios bem particulares já. E já colocar diante da igreja também o Ministério de Adolescentes, que é o que a gente está se envolvendo agora, né? A todo vapor. A gente está agora no recesso, porque a gente viajou, a gente vai ter vários compromissos em janeiro, então a gente deu um tempinho, mas reforçar que traga os adolescentes para vir de 12 a 17 anos, né? Eles dependem dos pais, das mães para trazer, então muitas vezes a gente vê poucos que estão conseguindo vir, mas que é uma bênção estarem ali em comunhão com outros adolescentes, de poderem ouvir a palavra, de poderem fazer amizades dentro da igreja. Isso é uma coisa que faz muita diferença, assim, na vida da pessoa que está se desenvolvendo, ainda mais na adolescência, né? Precisa de referencial, muitas vezes precisa de alguém da idade deles, às vezes querem escutar pessoas da idade deles, né? Então, dentro da igreja, esse ambiente, assim, é muito propício para a pessoa realmente se dedicar a buscar o Senhor. E a gente tem buscado proporcionar isso, né? Levar a palavra, né? Dar algum testemunho. Nós três estamos envolvidos agora, né, nesse ministério e queremos já convidá-los, aqueles que não sabem, esse ministério é sábado às 5h30, aqui na casa do lado, por enquanto precisaria as reuniões. E por enquanto estamos em recesso, mas em fevereiro a gente volta das atividades, né, com um novo planejamento para o ano de 2015. E eu sou muito grata a Deus por ter me colocado nesse ministério. Eu sinto que é algo que Deus quis para a minha vida, eu sinto uma bênção, sinto que Deus tem me usado, sabe, Mateus, Daniel, a Vicky, o pessoal todo ali. E glória a Deus. E temos tido muitas experiências. Jesus disse que veio nos dar vida e vida em abundância. Isso inclui várias coisas. Já vimos 3 testemunhos aqui, acho que tirando do montanha ali, os outros sempre tiveram alguma coisa, lutas que estão vencendo, estão ultrapassando. Conosco não é diferente. Muitas vezes a gente está aqui na frente, o pastor nos chama, mas a gente tem os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, né? Várias fraquezas nós temos, mas é pela graça de Deus que nós temos caminhado até aqui. Amém? Então, testemunho recente, mais recente, a nossa neta nasceu dia 18 de dezembro. Uma criança muito esperada, fez muitas ecografias, o pai dela é radiologista, médico radiologista, então nunca vi fazer tanta ecografia. Sabíamos até o rosto dela, hoje tem uma 4D, não sei explicar direito o que é isso, mas tu já viu o rosto como ela é agora. Então foi muito esperada, muito planejada, ia nascer ali terça-feira antes do Natal. Natal era quinta, né? À noite era quarta. Planejamos, inclusive, esperá-los, fazer o Natal lá, né, na casa dele, criança recém-nascida, mas lá em Tiago diz que não adianta a gente planejar muito, se Deus, né, Deus é que vai dizer o que a gente vai fazer, onde é que a gente vai estar. E a gente planejou com muita alegria trazer ela para casa ali, mas não deu. Foi assim um baque. Ela, em vez de voltar para casa, ela foi para a UTI, teve que trocar de hospital porque a UTI do Moinho estava fechada por causa de uma contaminação, e nós vimos a neta sair de ambulância para ir para a UTI da PUC. Chegou lá, pegou esse período de pré-natal, Natal, pré-ano novo, ano novo, e não tinha médico, não tinha exame para fazer, não diziam que ela tinha direito. Ela tem um problema de respiração. Como é que é o nome? Amém, graça e paz, igreja. Eu lembro do louvor, o pastor pediu que eu cantasse. A emoção não me permite, pastor, mas eu lembro do louvor que todos esses dias, né, que nós tivemos essa situação mais difícil, digamos assim, na nossa vida, eu lembrava dele, que diz o seguinte: toda vez que a minha fé é provada. Você já sabe como é assim, né? Glória a Deus pelo Senhor Jesus. O ano de 2014 foi maravilhoso. Eu creio que cada um aqui tem um testemunho lindo de vitória para contar. Nós temos vários esse ano, que culminou com a nossa meta. Glória a Deus por isso. A Júlia
como o Humberto disse, nasceu perfeita, 4,1 kg, uma criança saudável, e de repente começou a apresentar uma cianose. Cianose ficava em roxidão, ela ficava roxa. A primeira vez que ela apresentou foi nos meus braços. Foi no dia que ela nasceu. Ela nasceu pela manhã, foi para o quarto, à tarde, e à tardinha, eu com ela nos braços, depois da mamada, ela ficou completamente roxa. E eu só tive um impulso, eu pensei, vou fazer respiração boca a boca. E lembrei do Espírito Santo de Deus, pastor. Ele nos dá o sopro de vida. E eu soprei. E ela voltou assim. E eu me apavorei, não quis falar para a Ana Paula, recém pós-parto. Eu disse, Ana, nós vamos ter que chamar um médico, vamos ter que ver alguma coisa, porque a Júlia teve essa situação. Não se sabia o que era. Mas os exames todos normais, como o Humberto disse, foram feitos vários. E começou aquela nossa preocupação. A partir daí ela fez mais 4 ou 5 episódios de cianose. E no dia da alta ela apresentou novamente mais um episódio, que fez com que a alta fosse obviamente suspensa e a médica sugerisse a UTI. É impressionante porque quando a Ana Paula marcou o parto, e naquela semana do parto, a Ana Paula fez a última consulta médica e comentou com a médica, disse, doutora, mas a UTI do moinho de vento está fechada. A Ana Paula, não te preocupa, tu não vai precisar de UTI, porque é uma menina saudável, os exames dela confirmaram que ela é saudável, que a gestação foi a termo, quer dizer, no tempo certo, não vai ser necessário. Mas até no fechamento, principalmente no fechamento da UTI do Moinhos, eu vejo a mão de Deus. Porque foi fechada uma UTI contaminada. E a Júlia poderia ter ido para essa UTI. Assim como tantas outras crianças poderiam ter ido. Então, Deus também agiu aí, poderosamente. Eu glorifico o nome do Senhor. E eu compartilho com os irmãos uma palavra que Deus falou no meu coração, que está em Filipenses, que diz o seguinte: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. E essa palavra é verdadeira, ele supre. Supriu a nossa, tem suprido. Como eu disse, esse ano de 2014 foi um ano de vitórias. Fizemos uma cirurgia, eu e o Humberto, com 3 meses de intervalo. Glória a Deus por isso. Fomos muito bem, foram problemas diagnosticados realmente pela mão do Senhor. Eu já até contei esse testemunho aqui, o Humberto também. Então, realmente, nós só temos que glorificar e exaltar o nome do Senhor. A Júlia internada fez vários exames, fez eletroencefalograma, não deu nada, normal. Eletrocardiografia, que já tinha sido feita intrauterina, mas foi feita novamente, diretamente no bebê, também deu normal. Todos os exames de sangue deram normais. Enfim, o diagnóstico foi imaturidade pulmonar. Ou seja, uma criança grande, a termo, pode acontecer de se atrapalhar um pouquinho entre a mamada, entre respirar, entre deglutir, enfim. Nós temos mais um exame para fazer agora na terça-feira. Eu tenho a convicção que será normal. É uma poliultrassonografia, é uma mistura de eletrocardio com ultrassonografia, enfim, um exame um pouquinho demorado, mas eu creio que o Senhor já nos deu a vitória. Em nome de Jesus. E eu compartilho o que diz em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Temos que dar graças, irmãos, graças por tudo, porque Ele está no controle das nossas vidas. Ele cuida, como disse a Marlene, Ele nos cuida, Ele nos dá vitória, nos deu vitória, vai nos dar, com certeza. E eu profetizo bênção no ano de 2015, na vida de cada irmão, da nossa congregação, em nome de Jesus. A gente fala tanto em avivamento, eu creio que virá, e virá através das famílias, irmãos. Eu creio nisso. E nós temos o slogan, pastor? Da família, E eu creio nisso. Nós unidos somos muito, muito mais unidos com o Senhor, nós somos muito mais do que vencedores.
E tudo serve. Davi foi provado, né? Deus provou Davi. Trabalhou em Davi para que ele pudesse vencer uma guerra. E ele não dá para nós, com certeza, mais do que aquilo que nós podemos, né, suportar. Então, realmente, ele tem nos preparado para a guerra. A gente sabe que a guerra não é contra a luta, né, não é contra a carne e o sangue, sim contra a principado e potestade. E isso só para fortalecer a nossa fé. Por isso que eu lembrei muito desse louvor. Toda vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. E ele vai nos dar vitória e tem nos dado, em nome de Jesus. Então, naquela dificuldade de diagnosticar e fazer exame, não tinha os exames para fazer e chegou até uma menção que esse exame agora a gente conseguiu para essa terça-feira e não tinha mais nenhum quadro mais, parou de amadureceu o pulmão, enfim, só que não queriam dar alta. Aí eu me lembrei que não tinha médico para fazer, não tinha nada, não tinha os técnicos para fazer, porque a cidade fica vazia, né? E com risco de contaminação, porque sempre está no hospital, né? Eu me lembrei que Moisés, quando foi nascer, foi um problema, tinha que esconder o choro dele. A gente não podia nem ver a neta e ela já não tinha mais nada, a gente não tinha lá, só ligava, restrito as visitas, mas a notícia que vinha não tem mais nada, não tem mais nada, não tem mais nada. Os outros neném que vinham com problemas muito piores já iam embora, ganhavam peso e iam embora. Ela já tinha um peso, já não tinha mais nada e não podia receber alta porque não tinha médico. Os médicos titulares não iam na praia e os médicos plantonistas não têm autonomia para dar a alta. Então nós ficamos naquele impasse, mas no fim a gente conseguiu um exame particular, se comprometemos a fazer terça-feira, que agora vai sair esse exame, então ela recebeu a alta. Mas nós cremos assim na bênção de Deus na vida da Júlia. A gente tem essa certeza, porque a gente não é novo convertido na época, assim, comparando com outros irmãos. A gente se converteu, a gente via muitos irmãos, os filhos dos irmãos que já nasceram, tipo os filhos do Vitor, como os filhos dos pastores, ou netos dos pastores. A gente se alegrava assim, mas que educação, que coisa incrível, né? A gente não criou nossos filhos assim, né? E hoje nós temos o privilégio de ver os nossos netos. Nós temos um neto mais velho, irmão da Júlia, o André, com 4 anos. Ele ama vir na igreja. Agora passou esse problema da irmã no hospital e os dias da semana, 4 anos, ele não sabe muito bem os domingos, né? E ele estava lá um dia aí, uma sexta-feira, e ele, hoje tem igreja? Então ele ama vir na igreja. Ele com 4 anos sabe decorar vários louvores inteiros, assim, coisa que a gente não sabe. A Cristina canta maravilhosamente, mas tem que ver a letra. O Guri sabe a letra decor, porque a nossa casa só escuta louvor, na casa dos pais dele também, nos nossos carros. Então é um CD do Fernandinho que tem, tanto no carro da Ana Paula quanto da Cristina, e ele anda muito nesses 2 carros, né? Tem aquele CD, ele sabe todo o CD inteiro, sabe a repetição quando tem que, ele canta solo nos dias, sabe quando tem que repetir, tem aquelas manhas da música, ele repete aqui, repete o verso, ele sabe tudinho na sequência certinho, coisa, uma capacidade que as crianças têm essa mente, né? Então a gente vê essa bênção de Deus, né? A gente vem dar testemunho assim, que a gente está vendo na Júlia, está vendo no André, e vamos ver na nossa descendência. Crescendo um pouco mais, todo mundo aqui falou em célula. Acho que o pastor aqui trouxe todo mundo só de célula aqui. Não foi por acaso. Nós lá em casa, nós temos células há mais de 10 anos, mas também tem célula jovem, então estou subindo na idade, né? A Júlia, o André, agora a Vanessa que está ali. Tem célula jovem. Então é um outro motivo de alegria, irmãos. Quem participa, quem já viu isso, muitos aqui já viram, você sabe entender. E eu jamais podia imaginar o que é essa maravilha de testemunhar isso. Chegar em casa, muitas vezes eu chego do Tadel, eles estão ali na oração final da célula. Eles estão ali orando, uma turma jovem, não sei com qual pastor eu falei umas semanas atrás, que a gente não tem ideia do que os jovens estão aí fora, perdidos.
Nós estamos, parece, com uma redoma. A gente escuta uma notícia, a gente vê ou ouve um fato, ou vê uma morte aqui, mas nós não temos a real, né, a compreensão do que é o sofrimento aí fora, o risco aí fora, e a alegria de nós estarmos no meio, numa igreja que leva a sério a santidade dos jovens. Os nossos jovens, quem aqui está novo na igreja, os nossos jovens andam em santidade. É uma coisa assim que tinha que estar. O pastor que diz, a Globo não diz isso, a 0 hora não sai isso a 0 hora. Os nossos jovens leem a Bíblia. Eu tenho uma jovem dentro de casa, então eu vejo ali, ela passou um período que ela morou na Austrália, e a gente estando no exterior, tudo lá é mais bonito e mais barato, né? E ela vem com aquela mala cheia, cuidando dos excessos, mas trouxe vários quilos de livros cristãos que ela viu lá, que são em inglês, que aqui não teria, e ela deixou um lugar na bagagem. Quer dizer, isso para mim é um alimento, é uma alegria, é um júbilo, ver assim que a minha descendência, tu não precisa forçar a ler a Bíblia, tu não precisa, sabe, vamos orar, vamos, não. Ela está lá, ela está ligando, ela está se importando com as outras pessoas. Quer dizer, eu já estou... aquilo que eu comecei aqui, aquela inveja santa, né? Eu quero ter os filhos assim, né? E eles não eram assim, mas graças a Deus, Deus foi tocando, e não foi só nela. Eu estou falando na geração aqui de jovens da igreja. Vários aqui são noivos aqui, né? Está um momento que tem muito noivado aqui. São namoros santos, irmãos, namoros santos, noivados santos. Isso nós temos que valorizar no nosso meio. É algo tremendo isso. Porque até tem no mundo cristão, tem gente muito legal, muito boa, mas não anda nessa santidade. Nós aqui, os jovens dessa igreja, não dá para assinar no papel e dizer que é 100%, mas os jovens que são aqui da igreja, que estão aqui, que se levam a sério, eles têm uma vida santa. Isso é algo tremendo, isso nós temos que até propagar mais isso aí. Eu acho que nós somos muito, talvez, curtos da ênfase às coisas boas. Eu acho que nós tínhamos que, até eu tenho que melhorar, e dar mais ênfase às coisas boas do que as ênfases às nossas carências. Porque eu acho que isso é o testemunho de Cristo. E vai levar, vai constranger o que está em pecado a viver nessa santidade, a viver, a desfrutar dessa alegria de andar em santidade. Porque andar em santidade não é algo que vai trazer um peso para a pessoa. Os jovens que estão entrando em santidade, não é porque os pais estão vigiando, não é porque os pais ou os pastores estão lá vigiando, não é por isso, é porque eles sentem assim da parte de Deus. Então eu acho que isso é algo que é uma alegria que não tem como comprar isso, não tem como mensurar isso. E agora dando o último passo, a da célula, né? Nós temos terça-feira uma célula dos jovens e quinta-feira a célula dos que já estão dobrando a idade. Né? É um local que a gente tem aprendido muito, um local assim que a gente pode servir a Deus, nossos dons, talentos. Quem quiser servir a Deus aqui na igreja, está as portas abertas. Você pode servir, não está na mão de 2 ou 3 servir a Deus. Na nossa igreja, qualquer um se dedicando, andando em santidade, andando em submissão, pode servir a Deus com seus dons e talentos. Amém? Você pode abrir uma célula, você pode pertencer a uma célula, e ali você tem um ministério tremendo para trabalhar. E nós temos tido esse privilégio de andar no grupo, andar, né, sabendo dos problemas uns dos outros, podendo dividir, podendo ensinar, sem ensinar. Deus trabalha muito, né, dentro de nós. Como a gente pode crescer e aprender quando a gente se dispõe a ajudar os outros. Tem melhor campo para trabalhar no nosso coração quando Deus abre um outro coração para tu ali entrar a fazer a cura. Então, a melhor maneira mesmo de exercer a fé é tu indo lá, né, servindo, vendo a alegria da Marlene contando. Que preço tem quando a gente serve a Deus, cuida de uma pessoa, aquilo que o Cléo vai ficar sabendo depois, né? Que preço tem isso? Então, a melhor alegria que tem os membros mais alegres de uma igreja, quais são os membros? Será que depende do caráter da pessoa, do
do jeito, da personalidade, não. Depende de quanto ele serve a Deus, de quanto ele se dispõe a trabalhar para Deus. Então, na célula, eu agradeço a confiança dos pastores, que sem a direção da igreja ninguém vai abrir uma célula, então nos confiou um grupo de irmãos. A gente quer agora multiplicar esse ano, 2015. E irmãos amados, irmãos, a gente olha, até eu compreendo que há uma certa dificuldade com a multiplicação, porque é tão bom estar junto que a gente tem que trabalhar muito isso, a multiplicação ser uma bênção, porque se não for bem trabalhado, ninguém quer multiplicar, porque está tão bom, né, Sara? Então a gente tem que trabalhar muito, ter muita consciência, tenho trabalhado a célula lá, né, que hoje até a última célula nós falamos, é como um casal. Ele tem os filhos, é muito bom estar com os filhos ali, dando tudo na boquinha, arrumando a cama, tudo certinho. Mas como é bom já ver ele também sendo maduro, suprindo a própria casa, tendo os filhos para a gente poder curtir os netos, é melhor. Quando a gente olha o orgulho que a gente tem, a satisfação que a gente tem, quando o filho é responsável, está andando com as suas próprias pernas, não tem preço. Então é isso que a gente quer no crescimento dos irmãos da célula, que eles se multipliquem, né, as células, e eles também têm esse privilégio que a gente tem. E também tive, acho que desde o ano passado, a função de supervisor de célula. Também agradeço a Deus pelas células que eu tenho podido trabalhar, podendo acompanhar. São irmãos muito queridos, o Júlio, o Gomes, a Margarita, a Marlene, os dois casais, a célula dos jovens, né? Então são uma oportunidade que a gente tem que ver, a gente vê os talentos dos outros. Cada vez que a gente visita, eu chego em casa, testemunhando o primeiro encontro que eu tenho com os pastores, a gente diz, olha que maravilha, que coisa, que graça aconteceu. Nós fizemos naquela casa, quando vocês não puderam, né, na casa daquele irmão. Como foi bom aquela noite. Então, tu está numa obra, fazendo a obra, sendo usado por Deus, não há lugar melhor, cara. Eu acho que é um lugar assim de bênção mesmo. A gente às vezes procura bênção para si, mas quando tu vai fazer a obra do Senhor, a gente chovendo molhado, né? A gente já sabe disso, mas botando em prática, a gente realmente vai colher o melhor dessa terra. Amém? Então eu acho que tudo tem luta, a gente passou por luta, a gente passou por, né? Às vezes a gente fica atônito, e uma palavra que tem nesse final de ano que eu queria deixar assim, tocou muito em mim, 2 Coríntios 5,16. Para terminar. Não precisa abrir, só uma. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. Mas a primeira parte. Assim que nós, agora que nós nos convertemos, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, para a gente não se desiludir com as pessoas, não desistir das pessoas. Então, quando a gente está aqui falando muito em célula, quando a gente está nesse meio de célula, pegando, né, agindo, trabalhando com gente nova, pessoal novo, crente novo. E a gente vai ver uma atitude, vai ver às vezes uma decepção que vai nos causar, mas eu não vou ver ele segundo a carne, eu vou ver segundo o Espírito. Amém? Então, uma palavra que o pastor pregou alguns anos atrás, não sei se ele pregou, ele falou para mim, a gente tem um horário por semana juntos, mas me veio agora muito forte, para a gente viver mais leve, não olhar segundo a carne as pessoas. Jesus, o espírito delas, né, tá salvo, mas elas estão numa caminhada, né, isso seja jovem, seja também a célula, né, de adultos, todos nós estamos numa caminhada. Se nós formos medir o que um está para frente e o que está para trás, nós vamos se dar mal. Então não é que nós não vamos corrigir as pessoas, nós não vamos exaltar as pessoas, mas para nós não desistir do nosso ministério de células, em a líder de célula,
para eu não desistir, para eu não me desanimar, sempre viver naquela expectativa, vai dar certo, esse vai dar fruto, ele vai ser um grande líder, da minha boca vai sair sempre as coisas segundo o Espírito, não segundo a carne. Não é tudo que eu estou vendo, uma vez não é da Bíblia, mas é do pastor Samuel. Não vamos ver o comportamento, vamos ver o potencial. Não é isso que o senhor falou? Isso não está na Bíblia, mas veio do pastor. Mas é desse versículo aqui. Não vamos ver segundo a carne, vamos ver segundo o Espírito. O Espírito tem um potencial imenso se nós trabalharmos, se nós amarmos aquela pessoa. Amém, irmãos? Boa noite, queridos. Boa noite. Que enriquecedor essa noite ouvir 4 casais no testemunho vivo do Senhor. É muito enriquecedor, é uma bênção poder compartilhar esses anos, talvez fazem alguns anos que nós nos conhecemos, né? Eu creio que a igreja toda tem acompanhado o crescimento, o desenvolvimento e o testemunho dessas famílias que muito nos enriquece e fala ao nosso coração. Eu, nesse momento, né, final, eu não quero tomar muito tempo dos irmãos, a gente sabe que a boca fala, o coração está cheio, né? E desde o momento que eu retornei no final de ano, no interior, eu estava em São Borges com meu sogro, minha sogra, eu estive aqui no culto da juventude, no sábado, me passou um filme na cabeça, que eu já compartilhei comigo, porque dia 30 de dezembro fizeram 9 anos de batismo aqui, né? 9 anos que Deus tomou no meu coração, que Deus transformou minha vida através da instrumentalidade dessa igreja, desses irmãos de vocês, desse pastor querido que eu amo, pastor Felipe, pastor Samuel. Semanalmente, praticamente durante esses 9 anos, nós nos encontramos. Tem muitos trabalhos, estou dando muito trabalho, cabelos brancos, pastor Felipe, mas eu creio que, como todos aqui, nós somos cooperadores de Deus. Até tem uma palavra que eu gostaria de compartilhar rapidamente, não precisa abrir, mas está em Coríntios 3, que diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão. O pastor Felipe vai receber o seu galardão, o pastor Samuel, cada um de nós vamos receber o nosso galardão com relação à cooperação que temos junto a Deus na implementação do reino de Deus na terra. Mas nem eu nem você somos alguma coisa, mas é Deus que dá o crescimento. Então toda a glória, todo louvor, toda a honra, meu testemunho é esse. Nesses 9 anos eu dou toda a glória, toda a honra, todo o louvor ao nosso Deus, que tocou, transformou minha vida. Entrei torto, entrei com muitos paradigmas, muitas dúvidas, muitos pecados, e o Senhor me lavou de todos eles. Eu acho que o maior testemunho nosso é esse, da nossa conversão e principalmente da permanência, da perseverança na fé. Ele usa os seus instrumentos na terra. Ele quer usar você, ele quer usar você, para ser instrumento de Deus na terra. Glória a Deus pela tua vida, pastor Felipe. Glória a Deus pela tua vida, pastor Samuel. E glória a Deus por todos vocês, porque eu vejo que, como aconteceu nos 4 testemunhos aqui, não foi sozinho que chegaram até aqui. Testemunhos de bênção, de lutas, de vitórias, de transformação, de evangelismo. Nada disso veio por nós mesmos. Isso é fruto da comunhão, isso é fruto do corpo de Cristo, isso é fruto de estarmos juntos. O discipulado, pelo menos para a minha vida, e eu acredito que seja para todos, na verdade, mas é uma resposta, é um caminho de Deus para a edificação e sedimentação na fé de cada um de nós. A célula, da mesma forma, o trabalho que essa igreja tem feito ao longo dos anos. Glória ao nome de Jesus. Amém. Aqui
conheci o Senhor, aqui me batizei, fui batizado. Aqui casei, aqui consagrei meu filho, tudo para a glória e honra do Senhor Jesus. Nesses últimos 2 dias, rapidamente, só para dar testemunho, não deixar de dar testemunho também, desde o momento que o Senhor começou a mostrar a obra missionária para minha família, para minha casa, eu tenho passaporte italiano, né, através do sangue, do sanguíneos, né, que se chama, através da vida do meu pai, e é possível que a esposa também consiga o passaporte italiano. E, diante desse chamado de estar servindo a Deus na Europa, a gente, para não precisar de visto, para não precisar de uma série de complicações, dificuldades, gastos, é uma bênção ter o passaporte europeu. E fazem mais de 2 anos que nós estamos aguardando o passaporte da Marcela. E a Marcela, desde o momento que começou a acontecer esse chamado para nós irmos à Inglaterra, ela orava a Deus dizendo: Senhor, eu não quero ir sem passaporte. E a gente sabe que leva de 5, 10 anos, é muito tempo o aguardo para sair o passaporte, ainda mais nos dias de hoje, que todos que têm condições buscam, né, obter isso. E para nossa alegria e surpresa, eu, quando retornei no dia 2 de janeiro, abri meus e-mails e tinha um e-mail do consulado italiano convocando a Marcela para fazer juramento no consulado, a bandeira, para obter o passaporte. Glória a Deus. Eu confesso, queridos, que eu nunca chorei tanto como eu chorei no dia 2. Eu caí de joelhos e senti Deus ministrando, dizendo: eu estou contigo. Esse projeto não é teu, é meu. Aleluia. Ele cuida de nós. Aleluia. Ele cuida de nós. E hoje de manhã, para fechar essa ministração que o Senhor começou, Deus levantou o servo dele essa manhã para me entregar uma palavra. Está em 2 Coríntios 20, 15b. Diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amém. E eu tenho entendido, e na verdade ao longo desses 9 anos tenho entendido o chamado específico que Deus tem para cada um de nós. Eu tenho entendido e tenho visto ultimamente o quanto Deus confirma que a obra é dele e não é nossa. E essa é a palavra que, na verdade, eu gostaria de compartilhar com os irmãos e alegrar os irmãos, que cada um de nós, na sua particularidade, naquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos para ser feito, nós apenas devemos obedecer e ser fiel. Nós não podemos querer comparar a vida de ninguém com outra pessoa. Eu não tenho que comparar a minha vida com outra pessoa, não tenho que comparar o serviço, a obra, o trabalho, nada disso. Nós temos que entender em Deus o que Ele quer de nós, e não o que Ele quer do Cláudio. É a mesma coisa Pedro perguntando lá em João 20, se eu não me engano, Pedro perguntando para Jesus a respeito de João: e estes? O que o Senhor vai fazer com este? E Jesus responde para ele: o que te importa? Vem, sempre. Nós não devemos ficar olhando para a água dele, nós temos que descobrir o que somos em Deus. Amém? Amém. Eu queria convidar a igreja para se colocar de pé, nós estamos concluindo. Se o pastor Felipe puder me dar. Que na verdade poderia fechar como corolário acerca de todos esses testemunhos que nós ouvimos nessa noite, que na verdade nós somos acostumados a ouvir: oh, cadê a palavra, cadê a pregação? Hoje à noite foi uma noite diferente, que Deus falou de uma forma diferente com cada um de nós, através da vida desses 4 casais. E que se, pelo menos o que ficou guardado no meu coração acerca de todos esses testemunhos foi: que tipo de vida, que estilo de vida eu desejo para mim e para minha família em 2015? O que eu desejo para minha família? O que
que eu desejo para a minha vida? Nós ouvimos testemunhos de anos a fio e resultados hoje. O testemunho de hoje é o resultado do plantio, da semeadura do ontem. Mas o que eu desejo para 2015, né? Para a minha vida, para a minha família, depende do que eu estou semeando. Esses irmãos, essas irmãs semearam fidelidade, semearam busca, jejum, oração, desejo, amor de Deus, os seus filhos, os seus esposos, esposas. E o que eu e você desejamos para esse ano? O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Estamos deixando passar a oportunidade de ser sal da terra e luz do mundo? O que nós estamos fazendo com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos? E essa canção do Asaf, ela é uma oração introspectiva que eu gostaria de estar cantando com os irmãos, acho que todos conhecem, mas se pergunte a respeito dessa letra, para fazer um 2015 diferente. Com certeza 2014 foi uma bênção, com certeza, como vimos aqui, foi uma bênção na minha vida também. Eu faria tudo de novo em 2015 que eu fiz em 2014. Mas e aí? Vivemos no passado ou vivemos no presente? Vou fazer um trechinho para vocês da palavra. Está lá em Salmo 78, em que nós podemos ver que todos os testemunhos que nós ouvimos hoje à noite confirmam o que o Senhor nos pediu nesse salmo, né? Porque, diferente do que o mundo tem hoje, em que a unidade básica da sociedade que nós vivemos hoje é o indivíduo, a unidade básica da igreja é a família. Né? E hoje nós vemos a sociedade destruindo as famílias, né? Separando maridos, esposas, colocando filhos para outros lugares distantes também. Essa é a sociedade em que nós vivemos, em que nós estamos inseridos, mas nós não somos parte dela. Nós estamos aqui, mas nós não somos deste mundo, nós somos do Senhor, e no Senhor a unidade básica é a família. E o que nós vimos hoje aqui, pelo testemunho que nós ouvimos da Isabel e da Montanha, com relação ao Vinícius, com relação ao que eles estão levando a palavra a outras pessoas, com relação a Marlene, homens, com relação aos filhos, as pessoas que estão levando a palavra, com relação ao Humberto e a Cristina, né? Com relação aos filhos, aos netos, com relação ao Vitor, em relação aos seus filhos que estão aí, né? O Gustavo, a Marcela, com o Davi, e esses são apenas alguns exemplos. O pastor é uma amostra das pessoas que o pastor trouxe aqui hoje, mas eu creio que todos nós poderíamos dar um testemunho semelhante aqui dentro, né? Então eu deixo ler só esse trechinho da palavra e o nosso testemunho seria esse, né? Porque eu vejo isso na nossa família também. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem a seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Isso é o que o Senhor colocou para nós, e é o que eu vejo que a missão dessa igreja está se cumprindo, porque os feitos de Deus estão sendo observados, transmitidos, os mandamentos estão sendo seguidos pelas pessoas que estão aqui. Amém, igreja? Glória a Deus. Também, como todos os outros casais falaram, foi um ano de lutas, também foi um ano de bênçãos, e assim como o Gustavo falou, eu não trocaria nada. Eu acho que se tivesse que fazer tudo, eu faria outra vez, porque é nas lutas que nós crescemos, é nas lutas que é a escola do Senhor, é onde nós aprendemos, nos fortalecemos, a nossa fé é solidificada e a cada dia aumenta mais no Senhor Jesus. Então, só podemos agradecer a Deus.